Em 1999, Roller Coaster Tycoon revolucionou os jogos, e as duas primeiras sequências aprimoraram a base, criando algo especial, uma série amada por milhões ao redor do mundo. Hoje, a série foi exaustivamente explorada com 8 spin-offs medíocres e um título de lançamento ruim, fazendo os fãs questionarem o futuro desta bela franquia. O que aconteceu com Roller Coaster Tycoon e como Roller Coaster Tycoon World destruiu um dos maiores legados na história dos jogos para PC? Bem, para contar essa história precisamos começar do início. O jogo Roller Coaster Tycoon foi lançado em 1999. Desenvolvido por Chris Sawyer como um projeto de paixão, foi publicado pela Hasbro Interactive. Neste jogo, você constrói, projeta e gerencia um parque de diversões, e tortura civis aleatórios pegando-os com pinças gigantes e jogando-os na água. Muitos consideram Roller Coaster Tycoon como um dos jogos de gerenciamento mais influentes já feitos. Após o lançamento, tornou-se o jogo para PC mais vendido do mês e o segundo mais vendido do ano. Ele impulsionou os gêneros de jogos sandbox e simulação, demonstrando a lucratividade e o potencial dos jogos para PC. Muitos jogos modernos de gestão e magnata, como Planet Coaster, City Skylines e Prison Architect, devem parte de sua existência ao Roller Coaster Tycoon. O jogo foi adorado pelos fãs e rapidamente ganhou um segmento quase religioso. Foi um mega sucesso. Na época, ninguém poderia ter previsto o quão influente este pequeno jogo seria. Sawyer e Hasbro ficaram agradavelmente surpresos ao ver o quanto Roller Coaster Tycoon foi abraçado e amado. Do dia para a noite, Sawyer foi de um simples desenvolvedor de jogos para uma superestrela. Ele aproveitou o momento e voltou imediatamente ao trabalho, criando novos conteúdos para seu jogo. Nos 2 anos seguintes, receberia 2 pacotes de expansão adicionais. O êxito do Roller Coaster Tycoon só aumentou o entusiasmo e a determinação de Sawyer. Ele sabia que precisava fazer uma sequência e queria criar um jogo ainda maior e melhor que o original. Para se inspirar, ele viajava entre a Europa e os Estados Unidos da América, visitando as melhores montanhas russas do mundo. E seu trabalho valeu a pena com o lançamento de Roller Coaster Tycoon 2 em 2002, uma sequência que expandiu o título original. O sistema de construção de montanhas russas foi aprimorado, dando aos jogadores mais controle sobre o parque. Além disso, a edição foi ajustada para ser mais intuitiva. Este jogo era ainda melhor que o primeiro, e também receberia 2 pacotes de expansão muito sólidos. Roller Coaster Tycoon 2 se tornou o 10º jogo mais vendido de 2002, e permaneceu como um dos mais vendidos por vários anos. Críticos e fãs adoraram, solidificando a posição de Sawyer como um influente desenvolvedor de jogos indie. E as coisas só melhorariam daqui para frente. Todos estavam animados para ver o próximo passo de Roller Coaster Tycoon e Sawyer. Então a Atari entrou em cena. Os 2 primeiros jogos foram publicados pela Hasbro Interactive, mas logo após o lançamento da sequência, a empresa foi adquirida pela Infogrames, que se tornou Atari em 2003. De qualquer forma, após o segundo jogo, a Atari tinha controle total da franquia e queria mais. Mas Sawyer não queria desenvolver mais jogos do Roller Coaster Tycoons. Como afirmado diretamente por ele mais tarde em uma conversa com a Eurogamer, acho que você tem que entender que minha visão pessoal para o Roller Coaster Tycoon foi cumprida com a última versão que criei, Roller Coaster Tycoon 2. E eu não tinha interesse em trabalhar na visão de outra pessoa para futuras versões do jogo. Muito melhor deixar aqueles que têm a inspiração cumprir sua própria visão da próxima iteração do jogo, e não interferir. Então, Sawyer se afastou do desenvolvimento de todos os futuros projetos do Roller Coaster Tycoon e atuou apenas como consultor para a equipe. O desenvolvimento agora seria liderado pela Frontier Developments, empresa que fez a versão de Roller Coaster Tycoon 2 para Xbox. E claro, foi publicado pela Atari. A série poderia manter sua identidade sem Sawyer como a única força criativa por trás dela. Roller Coaster Tycoon 3, lançado em 2004, dividiu opiniões entre os fãs. Começando com os pontos positivos, adicionou um novo modo sandbox. Esta foi uma característica particularmente notável, pois os jogadores vinham pedindo algo semelhante a ser implementado desde o primeiro jogo. Ademais, os gráficos foram aprimorados migrando para o 3500. Uma câmera de montanha-russa foi adicionada para os jogadores pilotarem suas criações, e os mecanismos de construção foram aprimorados. Essas coisas foram todas adições muito sólidas, mas a nova direção dividiu a base de jogadores. Faltava o charme e a intencionalidade que fizeram os 2 primeiros jogos serem excelentes. Os gráficos pareciam desinteressantes, e a profundidade de alguns sistemas, como gerenciar convidados individuais ou microgerenciar passeios específicos, foi alterada.
Além disso, não era mais possível mover os convidados com a ferramenta de pinça como nos 2 primeiros jogos. Essas mudanças, aparentemente pequenas, se acumularam e tornaram o Roller Coaster Tycoon 3 desinteressante e sem graça, fazendo os fãs de longa data questionarem o futuro da franquia. Depois do lançamento do Roller Coaster Tycoon 3, a relação entre Atari e Sawyer foi completamente arruinada. Em novembro de 2005, Sawyer processou a Atari, alegando que não pagaram a ele royalties adequados. Isso iniciou uma batalha jurídica de anos, com ambos os lados alegando quebra de partes do acordo pelo outro. Por isso, e pelo desinteresse em continuar a série Roller Coaster Tycoon, Sawyer se retirou completamente do desenvolvimento de futuras sequências. Embora ele tenha sido consultor anteriormente, agora ele não queria ter envolvimento com os jogos, o que foi ruim para a série. No fundo, os jogos Roller Coaster Tycoon eram fruto da paixão de Sawyer. Os primeiros jogos eram excelentes devido à ambição, pesquisa e trabalho meticuloso dos desenvolvedores. Com sua partida definitiva, os fãs ficaram preocupados. Sequências adicionais não seriam feitas por novas ideias ou visão de algo único. Elas seriam feitas porque a Atari queria lucrar. A saída de Sawyer destruiria o legado do Roller Coaster Tycoon. Bem, sim. Nos próximos anos, a Atari lançou 2 jogos spin-off para celular. No geral, esses jogos eram bem ruins. Inicialmente, lançar títulos para celular não parecia uma ideia ruim. O design e a potência de processamento do Roller Coaster Tycoon eram adequados para dispositivos portáteis modernos. Contudo, os jogos mobile eram preguiçosos e desprovidos de recursos. Eram basicamente formas de obter renda. Os fãs se decepcionaram bastante com o Roller Coaster Tycoon 4 Mobile. O jogo deveria ser uma sequência direta do terceiro, mas foi medíocre em quase todos os aspectos. Ele removeu recursos do jogo anterior, tinha tempos de espera irritantes e parecia sem alma. Este jogo também possuía microtransações muito agressivas. Para os fãs, parecia uma tentativa óbvia de ganhar dinheiro, resultando em avaliações horríveis para o jogo em todos os aspectos, tornando-se o primeiro título da série de magnata dos parques de diversões verdadeiramente terrível. Ficou evidente que a Atari não se importava com esses jogos. Eles lançariam qualquer coisa que pensassem que traria lucro para a empresa. A era em que havia alguma alma ou cuidado por trás da criação desses jogos acabou, e estava prestes a ficar muito pior. Alguns jogos móveis ruins não são suficientes para matar uma franquia tão popular quanto o Roller Coaster Tycoon. Neste ponto, a Atari percebeu que estava perdendo fãs rapidamente e precisava mudar as coisas depressa. Então, em 2014, eles anunciaram Roller Coaster Tycoon World, o próximo lançamento completo da série. Este jogo deveria ser um retorno às origens, trazendo o Roller Coaster Tycoon de volta à era moderna, sem perder o charme dos 2 primeiros títulos. As expectativas eram altas, não apenas pela reputação da série em si, mas também porque eles tinham um verdadeiro concorrente que ameaçava superá-los em seu próprio jogo. A Frontier Developments, criadora de Roller Coaster Tycoon 3, estava desenvolvendo seu próprio jogo de gerenciamento de montanhas russas, Planet Coaster, que parecia extremamente promissor. A Atari precisava entregar sob o risco de perder a credibilidade da série Roller Coaster Tycoon para sempre. Então eles lançaram um trailer e parecia atroz. Os gráficos eram muito piores que o Roller Coaster Tycoon 3. A jogabilidade parecia ainda mais diluída e sem vida. E todo o jogo parecia corporativizado, desbotado, sendo lançado apenas para aumentar o valor para os acionistas. Foi uma completa desgraça, e os fãs odiaram. A recepção foi tão ruim, na verdade, que a Atari mudou de trabalhar com uma empresa chamada Pipeworks Software para uma chamada Area 52 Games em meio ao desenvolvimento. Um ano depois, mudaram para a empresa Criações Navizil. O desenvolvimento deste jogo se tornou uma bagunça complicada, e a Atari precisava se organizar logo, ou arriscariam perder qualquer chance de um lançamento bem-sucedido para o seu concorrente, Planet Coaster. Após 2 anos de desenvolvimento, eles lançaram o jogo em acesso antecipado em 2016. Era hora dos jogadores verem que este era o superior jogo, Roller Coaster Tycoon, e que a Frontier Developments não tinha chance. Ou pelo menos essa era a ideia. A realidade foi que o lançamento do Roller Coaster Tycoon World Early Access no Steam foi um dos piores de todos os tempos. O jogo estava infestado de problemas técnicos, falhas e travamentos. A jogabilidade era deficiente em todos os níveis, com gráficos desatualizados e feios, interface pouco intuitiva e difícil de navegar, e desempenho pior que seus predecessores de quase 20 anos. Foi um fracasso total em quase todos os aspectos, e as críticas logo se tornaram extremamente negativas. Simultaneamente, o acesso antecipado do Planet Coaster recebeu críticas positivas.
Os fãs ficaram impressionados com o que a Frontier Developments fez em Planet Coaster, considerando-o o sucessor espiritual do Roller Coaster Tycoon 3. A Atari, em uma jogada ousada para recuperar o que era deles, anunciou a data de lançamento para 16 de novembro de 2016, um dia antes do lançamento do Planet Coaster. Essa foi uma decisão interessante. Os fãs elogiavam o potencial do Roller Coaster Tycoon World em reviver o gênero de simulação de parques de diversões em declínio, mas a recepção já era negativa. Então, a Atari anunciou que sua pior versão de um jogo que a Frontier já estava lançando sairia um dia antes da superior. E isso foi a gota d'água que realmente fez os fãs perceberem o quanto a Atari havia se desconectado. Alguns especularam que a Atari fez isso para confundir os jogadores, esperando que fãs do Planet Coaster comprassem o jogo errado. Outros pensaram que era uma declaração de guerra da empresa, afirmando-se como reis do gênero de simulação de parques temáticos. Independente das intenções da Atari, a jogada foi muito interessante, mas talvez eles tenham consertado todos os problemas do jogo antes do lançamento. No dia do lançamento, os fãs conheceram a dura realidade. Nada mudou desde o acesso antecipado. O jogo ainda era uma completa decepção em todos os níveis. Ainda parecia horrível, apresentava um desempenho terrível, e a jogabilidade era simplesmente triste. Roller Coaster Tycoon World não tinha um verdadeiro sistema de progressão, árvores de pesquisa, gestão de pessoal e a capacidade de fazer túneis sob o seu parque. Até as características positivas do jogo pareciam versões inferiores das encontradas no Planet Coaster. Como esperado, o jogo fracassou logo após seu lançamento. Ele atingiu o pico de 2.100 jogadores, um número triste quando comparado aos 21 mil do Planet Coaster. A Atari decepcionou os fãs pela última vez, e eles perderam no seu próprio jogo. Então, como a Atari conseguiu estragar tão mal esta franquia? Por quê? Após tantos anos, eles não conseguiram fazer nem mesmo uma sequência mediana. A verdade está nos bastidores do processo de desenvolvimento, e recai, em parte, sobre os ombros de um homem chamado Frederick Chesney. Chesney esteve envolvido com Roller Coaster Tycoon e Atari desde o início. Ele foi quem liderou a Infogrames para adquirir a Hasbro Interactive e, respectivamente, o Roller Coaster Tycoon. Ele se tornou o diretor operacional, e a Infogrames foi renomeada para Atari Incorporated. Alguns anos depois, quando a Atari enfrentou dificuldades financeiras, ele adquiriu uma participação majoritária, tornando-se diretor executivo e tomando decisões de negócios questionáveis que fariam da Atari de uma piada, como criar um cassino online, hotéis Atari e até uma criptomoeda. Você não conseguia interpretar a situação? Além das péssimas decisões de negócios da Atari, ele também se envolveu diretamente com alguns desastres notáveis de jogos indie, como Infestation Survivor Stories e os poucos spin-offs forjados das cinzas de seu retumbante fracasso. Em suma, Chesney era diretor executivo da Atari quando as péssimas sequências de Roller Coaster Tycoon foram lançadas. Acredito que ao projetar a série de decisões de negócios terríveis tomadas durante seu mandato, ele liderava essa iniciativa de lançar sequências de baixa qualidade do Roller Coaster Tycoon. Por que eu assumiria isso? Bem, as coisas se alinham muito bem, e há muitas evidências de que Chesney toma decisões que destroem jogos decentes. Durante a investigação da história insana de Infestation Survivor Stories e seu reskin Romero's Aftermath, conversei com Sergei Titov, o responsável por esses projetos. Ele afirmou que se associou a Chesney 5050 ao criar Infestation Survivor Stories. Posteriormente, surgiu a ideia de um reskin chamado Romero's Aftermath, que reutilizava quase todos os ativos de Infestation. Apesar de ser uma tentativa clara de ganhar dinheiro, Titov insistiu para que fosse gratuito aos donos do jogo anterior. Ele pensava que, por ser um reskin óbvio, todos os jogadores deveriam possuí-lo. Mas ele afirmou que seus parceiros, também conhecidos como Fred Chesney, queriam lucrar duas vezes e estavam focados em ganhar mais dinheiro, em vez de fazer o que é melhor para os jogadores. Quando Romero's Aftermath foi lançado, os jogadores o receberam muito mal, acusando a empresa por trás do jogo de golpe. Mas pelo que entendi de Titov, Chesney foi quem teve a ideia de cobrar mais dinheiro dos jogadores pela mesma coisa desde o início. Apesar de Sergei Titov ter me dito coisas por escrito sobre outro projeto, as características de personalidade de alguém que prioriza mais dinheiro em detrimento da satisfação dos jogadores podem se refletir também nesses projetos de magnata de parques de diversões. Fred Chesney estava desligado da realidade na Atari, como evidenciado pela criação do jogo Pride Fest, focado na comunidade lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e queer. A premissa é evitar se machucar com manifestantes e revitalizar uma cidade em decadência através de diversão e cor. O jogo, obviamente, errou completamente o alvo,
e é uma das coisas mais insensíveis que já vi nos jogos. Isso é apenas um dos grandes erros que Chesney liderou na Atari, durante o mesmo período em que essas sequências de Roller Coaster Tycoon estavam sendo lançadas. Outro exemplo é quando ele disse que queria entrar no ramo de hardware, e então, para mostrar o quão sério estava sobre isso, lançou bonés da marca Atari, com alto-falantes embutidos. Sim, foi uma decisão de negócios bem calculada. Deixaremos os detalhes sobre a história da Atari e a análise das histórias de sobreviventes da infestação para outro vídeo. Porém, é inegável que Fred Chesney foi um diretor executivo menos que ideal na Atari, e suas decisões certamente contribuíram para o declínio do Roller Coaster Tycoon. Ele liderou a carga pelos spin-offs de baixa qualidade, tendo todas as características de alguém que lançaria constantemente projetos assim, para gerar renda extra à empresa. Nos anos seguintes ao fracasso do Roller Coaster Tycoon World, a Atari continuou a lançar sequências. Na maior parte do tempo, eles se concentraram em jogos para celular. Em 2018, lançaram Roller Coaster Tycoon Adventure, mais uma sequência para celular com uma classificação desanimadora de 56% no Metacritic. Eles também lançaram Roller Coaster Tycoon Joyride, um estranho spin-off de atirador em trilhos que recebeu 44% no Metacritic, e outros igualmente decepcionantes. Eles exploraram essa franquia até o fim, e os jogos lançados são uma desgraça para Chris Sawyer e os dois títulos originais. Em contraste, Planet Coaster acabou sendo um jogo muito sólido, que recebeu muitos elogios de fãs e críticos. A Frontier Developments ainda não anunciou oficialmente uma sequência, mas é provável que ocorra no futuro. Eles são agora o novo rei absoluto desses jogos. Roller Coaster Tycoon começou como o projeto de paixão de um homem com ideias interessantes para explorar. Lamentável que a franquia tenha se tornado uma sombra de si mesma por uma empresa focada apenas em lucro. Você já jogou Roller Coaster Tycoon World? O que você achou? Quais foram suas experiências com os títulos originais? Você curtiu Roller Coaster Tycoon 2 tanto quanto eu? Compartilhe suas respostas para essas perguntas nos comentários. Se gostou deste vídeo ensaio, curta, inscreva-se no canal e fique ligado para os próximos vídeos, incluindo sobre Infestation Survivor Stories e Atari. Até a próxima, fiquem em paz.